Olha que notícia estranha e bizarra. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecer na vida real. Tem um vídeo que circula nas redes sociais e mostra um robô autônomo de IA chamado Mohammed, que parece apalpar uma repórter durante uma entrevista no festival de tecnologia chamado DeepFest, na Arábia Saudita. Os desenvolvedores do robô QSS disseram que tomarão medidas adicionais para evitar tais acidentes. Alguns especulam que foi um mal-entendido, enquanto outros criticam o comportamento do robô. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo de como foi toda essa situação. Bom, aí tá aí o vídeo, a repórter dando a entrevista normalmente, do nada o robô toca, né, na bunda da repórter e dá pra ver a cara dela de surpresa e ao mesmo tempo desconforto. E o robô fica até com uma cara meio suspeita. Em meio a toda essa polêmica, a empresa de robótica QSS disseram que o robô opera de forma independente e sem controle humano. Segundo ele, abre aspas, já realizamos uma revisão completa das filmagens e das circunstâncias que envolveram o incidente e não houve desvios do comportamento esperado de Mohammed. No entanto, tomaremos medidas adicionais para evitar que alguém se aproxime do robô dentro de suas áreas de movimento, diz QSS a 1 metro UK. Então, olha que estranho. Primeiro que é um robô usando IA sem filtro nenhum, porque não tem controle humano. E segundo que eles falaram que não houve desvios do comportamento esperado de Mohammed, ou seja, isso estaria dentro do padrão dele. A questão é, quais parâmetros esses desenvolvedores colocaram? Porque isso basicamente é um assédio, né? Alguns especularam que o robô estava simplesmente pedindo a Cassie, né, que é a repórter, que desse um passo à frente, já que Mohammed foi construído para ser bilíngue e auxiliar nos avanços tecnológicos, de acordo com a Metro UK. E aí a questão, será que foi isso mesmo? Os usuários das redes sociais tiveram reações mistas ao incidente, com alguns acusando o robô de ser um estranho. Outros sugeriram que foi apenas um mal-entendido e que a culpa, na verdade, é dos humanos, e não do robô, dizendo que, na verdade, o robô estava indo para um aperto de mão, mas a mulher estava muito perto. Os organizadores do DeepFest enfatizaram a importância de manter uma distância segura do robô durante as demonstrações. Destacaram a sua dedicação à segurança e ao bem-estar. O incidente levou questões sobre o limite e o comportamento dos robôs de IA. Entretanto, o festival descreveu Mohammed como uma prova do compromisso da Arábia Saudita com a inovação. Outra notícia preocupante envolvendo IA nessa semana foi envolvendo a IA chamado Mico Robot, que é um brinquedo robô de IA vendido na Amazon, só que pode ser usado por pessoas mal intencionadas da web. O que acontece é que foi revelado que um brinquedo infantil com esse robô utilizando IA pode ser hackeado para permitir que estranhos se comuniquem com crianças. Os pais estão sendo avisados que os pervertidos da web podem ter como alvo um brinquedo infantil com tecnologia de IA disponível na Amazon. Os criadores do Mico Robot, descrito como um companheiro inteligente para seu filho, dizem que ele pode interagir com uma criança pelo nome e alterar sua resposta de acordo com seu humor. O que é interessante, né? Porque do ponto de vista do consumidor, é uma IA que analisa cada individualidade da própria pessoa e responde de acordo com a mudança de humor dela. Só que aí é que tá o perigo, né? Ao configurar esse mini-bot de 119 euros, e tem um modelo maior dele, né, de 224, que já é mais caro, mais desenvolvido, os pais são instruídos a conectá-lo a uma rede Wi-Fi, vinculá-lo a um aplicativo em seu telefone e fornecer o nome e a idade da criança. Só que vamos ao perigo. De acordo com a empresa de segurança web Kaspersky, o software solicita os detalhes, não consegue confirmar quem pode acessar o dispositivo. Ou seja, várias pessoas mal intencionadas podem invadir o brinquedo e se comunicar secretamente com uma criança por meio de chat de vídeo. E aí é que mora o perigo. Imagine os pais saindo para trabalhar, deixam a criança brincando com esse robô de IA, que tem vários testes, né, que provavelmente fazem e é adequado para o público infantil. E aí chega um mal intencionado, invade o sistema, e como é que fica a criança? Totalmente à mercê disso. Um tópico bem delicado é a parte de segurança. O Nikolai Frolov, da Kaspersky, disse: mesmo os brinquedos inteligentes mais caros podem ter vulnerabilidades que os invasores podem explorar. Os pais devem permanecer vigilantes e supervisionar de perto as atividades de seu filho na hora de brincar. E esse é o problema. Se os pais normalmente compram esse tipo de brinquedo, é porque provavelmente eles não vão estar vigiando a criança. O brinquedo serve como uma distração. Então realmente existe essa problemática. Para vocês terem uma
uma ideia, quase 34 mil crimes de aliciamento online contra crianças foram registrados nos últimos 6 anos, de acordo com a NSPCC. Ou seja, infelizmente são crimes que ocorrem com uma certa frequência. E aí a Amazon e a fabricante de brinquedos com sede em Mumbai não responderam aos pedidos de comentário. Ou seja, o problema é de vocês, né? A gente cria a ferramenta com o objetivo de auxiliar, né, o desenvolvimento da criança, só que a gente não pensa nas consequências e na segurança que isso pode causar para a criança, para a família dessa criança. Então, na minha opinião, achei de certa forma irresponsável a atitude da Amazon, mas seguimos, né? Com o passar do tempo, provavelmente essa tecnologia de segurança vai estar mais desenvolvida. Só que sempre ao você criar uma nova tecnologia, ela está suscetível a vulnerabilidades e a falhas de segurança. E outra notícia para finalizar: especialistas alarmados com IA nas Forças Armadas. À medida que Gaza se transforma em campos de teste para robôs de guerra fabricados nos Estados Unidos, a pesquisa identifica vários riscos à medida que empreiteiros de defesa desenvolvem novos robôs assassinos. Olha que perigo! À medida que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e os empreiteiros militares se concentram na implementação de inteligência artificial nas suas tecnologias, a maior preocupação reside na incorporação da IA nos sistemas de armas, permitindo-lhes operar de forma autônoma e administrar força letal sem intervenção humana, afirmou o cidadão público em seu relatório na semana passada. E isso é outro problema da IA, porque no futuro provavelmente a maioria vai ser autônoma de fato, o que já é alguma já atualmente. E a IA ela sempre busca o quê? A decisão normalmente mais eficiente. Tem um documentário chamado Code Bias que mostra bem isso. Às vezes a melhor decisão, que é a mais eficiente, ela acaba não sendo a mais humana. Por exemplo, o documentário mostra um caso de um país que resolve atacar o outro, taca uma bomba no outro. De maneira eficiente, a IA pensaria, bom, vamos tacar de volta outra bomba, né? Mas aí é que tá, essa seria a decisão mais humana? Não seria, né? Então, temos uma problemática. À medida que deixamos a IA totalmente autônoma, sem nenhuma fiscalização ou controle humano, pode acontecer isso. Continuando sobre este campo de testes, as políticas do Pentágono não chegam a impedir a utilização de armas autônomas, porque elas são justamente programadas para tomar as próprias decisões. Só que a problemática está em que essas armas autônomas, elas desumanizam inerentemente as pessoas visadas e tornam mais fácil tolerar a matança generalizada, o que viola o direito internacional dos direitos humanos. E aí entra toda uma questão ética, de que provavelmente não só os Estados Unidos que está começando a usar isso, outros países como a China, por exemplo, já deve estar usando. E no futuro, como é que será que vai acontecer? Os robôs vão tomar todas as decisões? Como é que vai ficar o futuro da humanidade? Totalmente sem controle? Segundo a professora de filosofia na Universidade Case West, Jessica Wolfendale, ela estuda a ética da violência política com foco mais em tortura, terrorismo, guerra e punição. Quando armas autônomas podem tomar decisões ou selecionar alvos sem intervenção humana direta, existe um risco significativo de seleção equivocada de algo, disse ela. Ou seja, sem querer querendo, né? Uma arma autônoma pode matar por engano um civil sob a crença de que era um alvo militar legítimo. E aí quem vai ser o responsável por isso? O culpado? Vai ser a IA? Vai ser quem programou a IA? E claro, dependendo da magnitude, né, da natureza desse erro, pode ser um crime de guerra, pode gerar um caos. Outra frase dela interessante é que, segundo ela, uma vez que você tem alguma capacidade de tomar decisões localizadas na própria máquina, fica muito mais difícil dizer que deveriam ser os humanos no topo da árvore de tomar decisão os únicos responsáveis. Portanto, pode surgir uma lacuna de responsabilização que pode levar a uma situação em que ninguém é efetivamente responsabilizado, que foi justamente os questionamentos que eu apontei. Quem vai ser o culpado? É uma questão até difícil de responder. Bom, eu quero que você comente o que achou desse estilo de vídeo aqui, contando notícias sobre IA. Bom, as notícias dessa semana não foram muito positivas, mas eu pretendo também mostrar notícias boas, porque IA é uma ferramenta, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, depende de como você está usando ela. E é isso, falou!